Olá! A aula de hoje é sobre elipse e nós vamos começar pela definição. Elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Geometricamente fica assim. Considere o ponto F1 e o ponto F2. Dois pontos tais que a distância entre F1 e F2 é igual a 2c. C é um número positivo, é um número real positivo. Considere um número real positivo A, tal que 2A é maior do que 2C. Nós vamos chamar de 2A a constante da definição. E aqui eu vou marcar para vocês um ponto P pertencente à elipse. Esta é a distância entre o ponto P e o ponto F1, esta é a distância entre o ponto P e o ponto F2, e a definição diz que a distância entre P e F1 mais a distância entre P e F2 é igual a 2 vezes A. A elipse é esta figura que eu vou desenhar. Está aqui a elipse. Agora nós vamos analisar com mais detalhes os elementos da elipse. Então eu vou desenhar uma elipse maior. Vamos dizer que os focos estão sobre este eixo. Este é F1, este é F2, e a gente tem que F1 e F2 são os focos da elipse. A distância entre F1 e F2, que é esta distância, que mede 2c, é a distância focal. Se eu chamo este ponto de A1 e este ponto de A2, eu tenho que o segmento A1, A2 é o eixo maior da elipse. E a distância entre A1 e A2 é justamente igual a 2A. Se eu chamar este ponto de B2 e este ponto de B1, eu tenho que esta distância, que eu vou desenhar aqui do lado, é justamente igual a 2 vezes B. E o segmento B1, B2 é o eixo menor da elipse. Os pontos A1, A2, B1 e B2 são os vértices da elipse. Olhando diretamente para a figura, você chega a uma conclusão interessante. Esta medida é B, esta medida é C. E por simetria, esta medida tem que ser igual a A. Aqui a gente tem um triângulo retângulo e nós podemos dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta igualdade mostra que A é maior do que B e que A também é maior do que C. Nós ainda podemos definir duas razões importantes. São elas R igual a C sobre A e E igual a C sobre B. As duas são excentricidades, porém, C sobre A é a excentricidade do eixo maior, enquanto C sobre B é a excentricidade do eixo menor. Observe que esta excentricidade está entre 0 e 1. Quanto mais ela se aproxima do zero, mais a elipse se aproxima de uma circunferência. E quanto mais essa excentricidade se aproxima de 1, mais a elipse fica achatada. Agora que você já conhece a elipse, nós vamos aprender a encontrar a equação reduzida da elipse. A gente começa com um referencial x, y. O centro da elipse se encontra na origem e o eixo maior se encontra sobre o eixo x, de tal forma que aqui a gente tem A1, aqui a gente tem A2, aqui B2 e aqui B1. Este ponto é F1 de coordenada menos c e 0 e este ponto é F2 de coordenada c e 0. Se você escolhe
um ponto P de coordenadas x e y da elipse, a definição diz que esta distância mais esta distância é igual a 2 vezes a. Ou seja, a distância entre P e F1 mais a distância entre P e F2 é igual a 2 vezes a. Como que fica a distância entre P e F1? É o módulo do vetor P, F1. Distância entre P e F2, módulo do vetor P, F2. Essa soma tem que ser igual a 2a. Como que fica o módulo do vetor PF1? Raiz de x menos x de F1, que é menos c, isso tudo ao quadrado, mais y menos 0, que é y ao quadrado, mais módulo de PF2, raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2a. Se você lembrar que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e substituir no desenvolvimento desta expressão, você vai encontrar a equação reduzida da elipse, que nesse caso é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso porque o eixo maior da elipse se encontra no eixo x. E se você tivesse uma situação diferente? Como assim? Aqui você tem eixo x, aqui você tem eixo y, e o eixo maior da elipse se encontra no eixo y. Neste caso, aqui é F1, aqui é F2, e a equação da elipse passaria a ser x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, sendo que a é esta medida. Então, este ponto tem coordenada 0 e a, enquanto este ponto tem coordenada 0 e menos a. Este ponto tem coordenada b e 0, e este ponto tem coordenadas menos b e 0. Está aqui a equação da elipse quando o eixo maior se encontra sobre o eixo y. Em ambos os casos, você precisa lembrar que b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado. Algumas observações importantes. A primeira delas é a seguinte: como na equação da elipse x e y estão elevados a expoentes pares, a elipse é simétrica em relação aos eixos coordenados. Então, para esboçar o gráfico da elipse, você pode se restringir ao primeiro quadrante, onde y é igual a p sobre a vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, com x entre 0 e a podendo ser igual a 0 ou a a. A segunda é a seguinte: para todo ponto P de coordenadas x, y pertencente à elipse, você tem que x ao quadrado sobre a ao quadrado é menor ou igual a 1, ou seja, x se encontra entre menos a e a. Além disso, y ao quadrado sobre a ao quadrado também é menor ou igual a 1. Então, y também se encontra entre menos b e b. A consequência disso é que a elipse fica dentro de um retângulo. Vou desenhar um retângulo para vocês. Aqui a gente tem o referencial. O retângulo eu vou desenhar de rosa. Está aqui o retângulo. Este ponto tem coordenadas 0 e b. Este ponto tem coordenadas 0 e menos b. Este ponto tem coordenadas a e 0. E este ponto tem coordenadas menos a e 0. A elipse fica aqui dentro. Olha só. Está aqui a elipse. Então, as interseções da elipse com os eixos são A1 e A2, que você encontra quando faz y igual a 0, e B2 e B1, que você encontra quando faz x igual a 0. Para terminar, você precisa lembrar que em toda elipse, A é maior do que B. Então, para saber se o eixo maior da elipse está sobre o eixo x ou sobre o eixo y, basta observar onde está o maior denominador, ou seja, onde está a ao quadrado. Se a ao quadrado for denominador de x ao quadrado, o eixo maior está sobre o eixo x. Se for denominador de y ao quadrado, o eixo maior está sobre o eixo y. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.